Olá, amados, queridos irmãos, inscritos do canal, saudações de paz a todos os nossos queridos irmãos, né? E falando de paz, já de início no vídeo, quero trazer mais uma edificação e reflexão para nós no dia de hoje. A paz que nos é dada, a paz que damos uns aos outros no dia a dia. Qual é a paz que estamos liberando na vida dos nossos irmãos? Será que é a nossa paz ou é a paz de Cristo? O ser humano ele não tem paz se não tiver com Jesus, porque Jesus ele é a paz. Não conseguimos ter trégua em um mundo caótico ao qual nós vivemos se não estivermos alicerçados em Cristo. Isto é fato. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. E não tem outro caminho sem ser por mim, até para chegar ao Pai, o nosso Senhor Deus, temos que passar por Jesus. Ou seja, ele é o nosso intermediador, né? E Jesus, ele tem essa paz para nos dar. Esta paz mediante a conflitos, guerras e pelejas que vivenciamos nos dias atuais. Eu quero lembrar o irmão, a irmã que assiste aqui o nosso vídeo. Em uma certa feita, estavam todos os discípulos no barco. Jesus também estava com eles e a tempestade assolou o barquinho desses homens. A tempestade batia forte no barco deles, a ponto de as águas do mar entrar dentro do barco. De certo modo, os discípulos, mesmo com Jesus dentro do barco, ficaram amedrontados, ficaram com medo, ficaram literalmente conturbados, pensando que as ondas do mar violentas iriam destruir o barquinho deles. Não sabendo o que fazer, acordaram Jesus, aliás. E Jesus ele estava deitado com a sua cabeça em um travesseiro, quando foi acordado por seus discípulos. E Jesus se deparando com aquelas fortes ondas, com aquele impetuoso vento, com aquela tempestade violenta, ele somente estendeu as suas mãos, ele ordenou, tanto ao mar quanto ao vento, que cessasse. E sendo assim, aconteceu. E os discípulos ficaram se perguntando um ao outro: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez este homem possa ser o homem que tirou você do calabouço ao qual você um dia, outrora, vivia. Talvez não, certeza, sem nenhum medo de errar, este homem ao qual o vento e o mar obedecem é o mesmo homem que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi o quarto homem na fornalha ardente. Certamente este homem ao qual o vento e o mar obedecem é o homem que esteve com Daniel na cova dos leões. É o homem que está contigo aí agora. É o homem que está comigo aqui agora. É o homem que tem tido misericórdia das nossas medíocres vidas aqui nesta terra. Quem somos nós diante a presença de Deus? Nada. Quem somos nós diante a onipotência, onipresença e onisciência do Todo-Poderoso? Eu sou. Quem somos nós diante a tanto poder,
Nós não somos ninguém. Nós somos seres humanos necessitados da graça divina. Esta paz, Jesus teve consigo em um momento de conturbação física, em que a tempestade assolava a fé daqueles homens. Tanto que Jesus vai repreender a tempestade, o mar, o vento, vai lhes dar a seguinte ordem, e como se diz, esses elementos, da natureza, criadas pelo próprio Deus, vão ouvir a voz de Jesus e vão obedecê-lo. E os discípulos vão ficar perplexos. Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Entenda bem que Jesus vai chamar aqueles homens de pequena fé. Muitas das vezes, diante a tempestades que nos alcançaram, a nossa fé nos tornou pequena demais para prosseguir, para caminhar, para continuar a árdua caminhada. Muitas das vezes, tempestades alcançaram vidas de pessoas que desistiram, que recuaram e que estacionaram, até mesmo apostataram a sua fé, trocando aquilo que Deus lhe confiou, lhe entregou, por um prato de lentilhas, pelo mundo, pela glória que o mundo pode proporcionar. Mas a paz que eu quero trazer aqui neste vídeo para você é a paz de Cristo, é a paz de Deus. E quando se trata da paz, lembramos de saudação, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, paz seja convosco, que a gloriosa paz do Senhor esteja convosco. Existem várias, inúmeras variações de saudações, ao qual a igreja se saúda, Lógico, há 2 anos atrás, ainda estamos no tempo de pandemia. A pandemia literalmente ainda não acabou. Temos por parte dela uma trégua, Mas há 2 anos atrás estávamos amedrontados, encurralados, sem podermos apertar as mãos dos nossos irmãos, sem poder abraçar, sem poder ter aquele contato físico, sem poder nos reunirmos como um corpo. Aleluia! E entenda que quando nós falamos de paz, nós lembramos de Jesus, nós lembramos de Deus, porque a paz excede deles, E quando nós nos encontramos, claro, você encontra uma pessoa que você conhece, qual é a primeira iniciativa que você tem? Cara, você vai sorrir, você vai em direção a essa pessoa, você vai apertar a mão dela, você vai abraçar essa pessoa, você vai se alegrar com essa pessoa. Intimidades, não é isso? Irmandade, confraternização, fraternidade. O povo de Cristo. E eu quero trazer uma palavra, 2 palavras, 2 versículos bíblicos. O primeiro se encontra em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número... Aleluias! Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 10, no verso de número 5, que diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Olha só o que Jesus instrui os discípulos a fazer. Aqui estamos diante a um texto
do capítulo de número 10, que diz a missão dos 70 discípulos. Jesus está instruindo cada um o que se deve fazer, né? E aqui Jesus vai instruir a cada um desses 70 discípulos que a primeira coisa, entenda bem, que eles devem fazer ao entrar na casa, seja de qualquer pessoa, é deixar a paz. Paz seja nesta casa. Então, a paz que Jesus tem a nos dar é uma paz diferente da nossa, ao qual conhecemos. A paz que Jesus tem a nos oferecer é uma paz transbordantemente eficaz, viva, real, né? E, meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes não temos esta paz diante a conflitos que surgem na nossa caminhada. Muitas das vezes não temos esta paz que excede da parte de Deus. Irmão, eu como um homem de Deus, eu como um homem liberto, eu como um homem que almejo a palavra, o céu, o reino, eu jamais tenho, irmãos, que ficar dando ouvidos a palavras negativas, a maldições lançadas. Jesus morreu por mim. Jesus me alcançou. Jesus pagou um alto preço. Então a paz de Deus excede na minha vida. A paz de Deus alcança a minha família. A paz de Deus alcança o meu ministério. Não importa as palavras lançadas em nossa vida. O que importa é que Deus estabeleceu um novo cumprimento de promessas. Entenda bem, irmãos, que Deus ele está observando tudo e todas as coisas. Ai daqueles que criticam, que falam mal dos irmãos que estão na estrada, que estão na caminhada, que estão fazendo a obra de Deus. Ai daqueles. Ai daqueles. A palavra diz que a obra, a seara, ela é grande, porém poucos são os ceifeiros. Então oremos ao dono da seara, para que possa nos encaminhar mais ceifeiros para essa árdua missão ser realizada aqui na terra. Então eu quero deixar esta palavra no dia de hoje, a paz que excede da vontade de Deus. Qual tem sido a paz que você tem liberado para a sua família? Qual tem sido a paz que você tem derramado em volta aqueles que te cercam? Qual tem sido a paz que você tem buscado? Será que você tem tido paz? Será que a verdadeira paz que excede da boca de Deus tem sido derramada sobre a tua vida? Será que você tem tido paz consigo mesmo? Como é que está o teu espírito? Está em paz? Olha que Jesus estava no meio de uma tempestade, mas mesmo assim Jesus dormia tranquilo. Ah, Helder, mas Jesus era Jesus. Pedro iria morrer no dia seguinte. A espada, assim como no dia anterior morreu Tiago, pela mão de Herodes. Pedro foi levado ao calabouço. E no dia seguinte, ele iria morrer à espada. Agora, uma pergunta eu deixo aqui para vocês e me responda aqui nos comentários abaixo. Quem é que dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte?
ainda mais a espada. Quem é? Me responde aqui no comentário. Pedro dormia tranquilamente, enquanto a igreja orava na casa de Maria. Enquanto a igreja intercedia pela vida de Pedro. Jesus visita Pedro. Jesus tira Pedro lá de dentro. Jesus não deixa Pedro morrer que nem morreu nosso irmão Tiago. Esta terra está faltando mais oração por Pedro. Ao invés de acusações, de difamações, vamos orar pelos nossos irmãos. Deus enviou um anjo. Levanta-te e põe de pé. Calce tuas sandálias. Vista a tua capa, põe o teu cinturão e siga-me. E Pedro seguiu o anjo. E o anjo colocou Pedro lá fora, passou inúmeros soldados, cadeados, grilhões, prisões físicas. Deus tirou Pedro ali de dentro do cárcere. E outra coisa que eu me pergunto, o que associou Pedro a imaginar que todos estavam na casa de Maria? Porque a palavra é bem clara quando diz que Pedro foi diretamente à casa de Maria. E bateu na porta dela. Outra revelação que Deus me dá. E eu compartilho para vocês. Há portas que nós teremos que bater. Outras que Deus abrirá para nós. Existirá portas que Deus irá abrir para nós. E existirá outras que, para serem abertas, nós teremos que bater. Não estava ao alcance de Pedro sair de dentro da cadeia com as suas mãos. Deus foi lá e abriu essa porta para ele. Mas estava ao alcance de Pedro bater na porta de Maria. O Espírito testificou a ele que todos estavam ali. A palavra vai dar continuidade dizendo que uma jovem por nome Ruth vai levantar e vai abrir a porta. E não conhecendo Pedro, vai fechar novamente. Eu quero dizer para você, não te espante se você orar hoje e a resposta da tua oração vier hoje mesmo. Deus está tendo pressa com muitas pessoas. Deus está tendo pressa com muitos ministérios. Jesus Cristo teve paz. Pedro também teve paz, sabendo que ia morrer no dia seguinte. Estevão literalmente estava sendo apedrejado, mas ele olhava para cima porque ele estava em paz. Ele olhava para o céu porque ele sabia que ali não terminava a história dele, estava apenas começando. E é esta paz que eu quero trazer neste vídeo de hoje para você. A paz que excede da parte de Deus. Deixa aqui o seu like, o seu comentário. Compartilha com os contatos, a família. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @elder_oficial_RO. E seja edificado com as palavras que saem diretamente do trono de Deus. E por intermédio da nossa vida é compartilhada. Amém? Então esta é a paz, né? Que eu quero transmitir a vocês. A paz que excede da parte de Deus. E depois de 2 anos, irmãos, de pandemia, graças a Deus, né? Nós podemos estar apertando as mãos dos nossos irmãos, abraçando, né? Fazendo aquela corrente de oração na igreja. Cara, é muito feliz isso para nós, né? Oremos a Deus pela nossa nação brasileira, para que nenhum partido de esquerda possa tomar a liderança e a presidência do nosso país. Porque se há ainda uma trégua para nós igrejas, né? Aqui nessa terra, nesse lugar, nesse país, nessa nação,
bem será que continuemos com o atual presidente, né? Mas assim, se é chegada a hora de Deus, é inevitável, irá acontecer, não temos como fugir, né? Nossa nação será entregue à mão do adversário, infelizmente, irmãos, mas oremos para que Deus nos dê ainda uma trégua, tempo, para alcançarmos o máximo possível de almas, porque vemos, irmãos, o partido da esquerda está literalmente a olhos claros contra-atacando a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Então, o partido de esquerda, certamente em uma das suas entrevistas, deixou muito bem claro quando disse que se ele fosse eleito, que se ele fosse nomeado uma vez mais à presidência da nossa nação, ele colocaria os cristãos no seu lugar, né? Está atacando os pastores, padres, está atacando as nossas fé, a nossa crença, o nosso Deus. Entenda bem que Deus, ele não toma ninguém por inocente e ele está vendo tudo. E não sou eu quem vai justificar o Brasil, não é você quem vai justificar a nossa nação, mas é o nosso próprio Deus. Se nós guerrearmos por nós mesmos, nós não teremos um Deus para ganharmos as nossas pelejas. Mas se nós entregarmos a Deus toda esta guerra, ele pelejará por nós. E este Deus não perdeu até hoje uma batalha. Então oremos pela nossa nação brasileira, oremos contra a ideologia de gênero, oremos contra o aborto, oremos a favor da nossa família, a favor dos nossos filhos, oremos em prol a libertação da nossa nação. Oremos sempre em prol às famílias brasileiras. Eu não estou aqui pregando política. Eu estou aqui pregando, irmãos, a paz que excede da boca de Deus, mas aproveitando todo o ensejo para lhe mostrar que o seu voto é muito importante. Não se venda, não troque o que Deus lhe deu. Se você votar, acreditar, depositar sua credibilidade num partido de esquerda, você está sendo a favor da ideologia de gênero, você está sendo a favor do aborto, você está literalmente legalizando as drogas na nossa nação e entre outros projetos malignos que o diabo tem colocado. Por favor, eu senti de falar isso agora. Analise muito bem em quem ganhará o seu voto. Pense nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos. Pense na nossa geração futura. Pense nas nossas crianças. Pense nas nossas famílias. Se Adão e Eva fossem gays, hoje não existiria eu e você. E se Deus fosse de acordo à homossexualidade, ele criaria em específico uma pessoa gay. Criaria o homem, a mulher e criaria uma pessoa sem gênero. Deus não é a favor da homossexualidade. Deus não é a favor da ideologia de gênero. Deus não é a favor do aborto. Eu prego vida aqui nesse canal. Que você também possa ter este conhecimento. Ore comigo pela nossa nação brasileira, para que nós, povo de Deus, venhamos continuar tendo o livre acesso de entrar e sair, proclamando o Evangelho da Cruz. Se eu amo a mensagem da cruz,
até morrer eu a vou proclamar. Vamos encerrar este vídeo assim? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você que ficou até aqui comigo, deixe seu like, seu comentário e compartilha para geral este vídeo. Até mais!